plantador de igrejas da história do cristianismo, o maior escritor, porque o Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13. Então, Eu não estou levando em consideração Hebreus, porque até hoje o assunto não é fechado ainda, é incógnita. tá. Então eu não estou atribuindo Hebreus a Paulo. Se atribuir Hebreus a Paulo, então ele escreveu 14 dos 27, a maioria. E por que ele é considerado apóstolo? Mas, a rigor, à luz do Novo Testamento, apóstolo tinha que ter algumas características. Ele tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Ele teria que ser chamado diretamente pelo próprio Cristo. Paulo não conviveu com Jesus. Então, Paulo não conviveu com Jesus. É muito importante entender isso, porque Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, ele era um cidadão romano. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. E ele foi enviado pelo seu pai para Jerusalém, onde morava sua irmã, onde ele foi estudar aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes rabinos da época. A Bíblia chega a dizer que ele tornou-se dentre os seus pares uma pessoa de destaque, pelo seu zelo religioso, pela capacidade que ele tinha como um homem poliglota, como um homem de uma cultura enciclopédica. E ele foi preparado para ser o grande líder do judaísmo. O grande problema é que enquanto Paulo se preparava em Jerusalém, um outro rabino crescia também em Israel. Não na decantada Jerusalém, não aos pés de um mestre como Gamaliel, mas na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas, que é Jesus de Nazaré. Poxa. Aos 30 anos de idade, esse Jesus de Nazaré vai ao Jordão, é batizado por João Batista, dá início ao seu ministério. E ele ensina diferentemente dos escribas. E é o que acontece? Quando Jesus ensina, não como os escribas, mas ensina como quem tem autoridade, os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam, ele incomodou o sistema religioso, controlado pelo Sinédrio. Então, esse time aí, quando viu Jesus fazendo os milagres que fazia, as multidões seguindo a Jesus e eles sendo líderes formais, mas não tinham o povo do lado deles, sentiram ciúmes e começaram a perseguir Jesus. Caçar Jesus, vigiar Jesus, acusar Jesus, até que prenderam Jesus, contrataram testemunhas para acusá-lo, mataram Jesus, crucificaram Jesus. De certa forma, isso era um alívio para eles. Só que esse Jesus de Nazaré ressuscitou ao terceiro dia. Aí eles não esperavam. Aí eles não esperavam. Então, esse Saulo, que ele é chamado de Saulo, esse Saulo de Tarso é levantado com o braço de ferro do Sinédrio judaico para perseguir esses cristãos. Porque esse Jesus ressuscitou, voltou para o céu, 40 dias depois. O Espírito Santo foi derramado e essa igreja agora que estava acovardada, agora é forte, é vigorosa, é corajosa. E Saulo se levanta, Vilela, para ser esse braço de ferro do Sinédrio para perseguir os cristãos. O Novo Testamento dá dois exemplos ou duas figuras para ele. Primeiro, ele era uma fera selvagem. Essa palavra está lá em Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Ele era raivoso. Raivoso. E essa palavra é a mesma de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Mas ele usava da violência ou só das palavras? Da violência, por exemplo. Está escrito que ele entrava nas casas e nas sinagogas e arrastava os cristãos, homens e mulheres, e encerrava-os na prisão. Está escrito que ele assolava a igreja de Deus. E mais do que isso, está escrito que ele não só assolava e devastava, mas ele exterminava. Matava, ele era um assassino. E não só um assassino assim de um ou outro, não, porque quando o Estevão, o diácono da igreja, foi martirizado, ele estava lá, consentindo nisso e guardando as vestes dos apedrejadores. Mas está lá em Atos 22, versículo de número 10, que ele encerrou muitos dos santos em prisões. E contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Então ele foi um serial killer. Ele mandou matar muita gente. Ele tinha as mãos cheias de sangue. Perseguidor de cristão. E ele não só matava. Lá no Atos 22, 11, diz que por todas as sinagogas ele entrava e batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Então é perseguição física e psicológica. Então ele era uma fera selvagem. E aí tem uma segunda figura, que ele era também um touro indomável. Essa figura está lá em Atos 26, 14. Quando o próprio Jesus aparece para ele em glória, no caminho de Damasco, ele estava indo prender os cristãos, joga-o ao chão,
E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Traduz pra gente. Traduzindo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você persegue os cristãos, você está perseguindo a mim. Porque se a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça do corpo... Qual é a segunda parte? Hã? Qual é a segunda parte? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O que quer dizer O que significa isso? Aguilhão é um instrumento para amansar boi bravo. Sei. Até hoje. É o aguilhão, um ferrão. Tá. Então, o que significa isso? Significa que o Espírito Santo começou a trabalhar em Saulo não só ali, no dia da conversão dele, mas toda vez que ele entrava numa casa ou numa sinagoga e prendia um crente, batia num crente e forçava esse crente a blasfemar, e esse crente preferia morrer do que blasfemar, era o Espírito Santo picando a consciência dele, ferroando esse touro bravo. Só que esse touro bravo não quer ser amansado. De repente, o domador de touro bravos brada desde as alturas, joga-o ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Ele caiu já transformado, já convertido. E ele diz: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus aqui. Isso acontece onde? Isso acontece no caminho de Damasco, chegando em... Tá. Então, o que é que acontece? Ele é convertido ali no caminho de Damasco, ele fica cego, literalmente cego, por causa da luz que brilhou sobre ele, e ele é levado cego para a rua direita, na casa de Judas, em Damasco. Aí, Vilela, Deus diz para um discípulo lá de Damasco, Ananias, dizendo assim: vai lá na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. O Ananias respondeu assim: mas eu tenho escutado de muita gente quantos males tem feito este homem em Jerusalém aos teus santos. Deus respondeu: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu o enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, põe as mãos sobre ele, ele é curado, ele se levanta e é batizado, ele é revestido com o poder do Espírito Santo, e imediatamente, Atos 9:20 diz que ele passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Que coisa fantástica. Então ele já começa o seu ministério. Agora, talvez fosse importante, antes de entrar nas cartas, dizer uma coisa fantástica aqui, que poucas vezes você vai ouvir, talvez, na literatura. É que às vezes, Vilela, a gente pensa que ele começou a ser poderosamente usado por Deus logo depois da conversão. Isso não é fato. Não? Não é fato. Foi convertido, eu achei que ele já começou a pregar e servir. Ele começou a pregar. Porque o Saulo, logo que ele foi convertido, ele foi passar 3 anos na Arábia. Fazer. Ele não subiu para Jerusalém depois da conversão dele em Damasco. O que ele foi fazer na Arábia? Ele foi fazer um seminário intensivo com Jesus. Ali Jesus revelou-se a ele. Como Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Ali na Arábia é que ele releu o Antigo Testamento. E ele chega à seguinte conclusão: o Jesus que eu estava perseguindo é de fato o Messias. Convencido desta verdade, diz Gálatas 1:18, que ele retorna outra vez para Damasco, e agora diz Atos 9:22 assim: Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Há uma diferença entre afirmar que Jesus é o Filho de Deus e demonstrar que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A pergunta é: onde ele aprendeu isso? Os 3 anos na Arábia. Com quem? Com Jesus. Só com Jesus. Revelou-se a ele e ele foi reler o Antigo Testamento. Ele não tinha uma outra pessoa que seria... Não tinha outra pessoa como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de Gamaliel. Jesus se revelou a ele. Então, o conteúdo doutrinário que Paulo vai passar nas suas cartas, ele as recebeu por revelação direta do próprio Senhor Jesus. Agora, quando ele chega em Damasco de novo, Vilela, e provando que Jesus é o Cristo, eles quiseram matá-lo. Os judeus quiseram matá-lo. Ele teve que fugir de noite. Com alegação de traição? O quê? Com alegação de que ele está traindo a religião judaica. Ele, que era um ícone do judaísmo, agora pregando que este Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E aí ele vai subir para Jerusalém. E quando ele sobe para Jerusalém... Fugindo ou não? Ele vai para encontrar os apóstolos. Mas aqui eu queria levantar uma tese, Vilela, que é fascinante. Me permita dizer isso a você. Quando ele vai para Jerusalém, ele vai, porque a tese é que ele não foi usado poderosamente por Deus logo no começo.
Então, quando ele sobe para Jerusalém, ele sobe com a seguinte intenção. Mas o pessoal perseguia ele por quê? Porque ele já falava de Jesus, o pessoal via a conversão dele. Viu a conversão dele, ele provava que Jesus era o Messias. Os judeus de Damasco que estão perseguindo. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Agora ele está saindo de Damasco, subindo para Jerusalém. Certo. Subindo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, na cabeça dele, ele ia ser o grande líder do cristianismo. Por duas razões. Primeiro, porque os apóstolos de Jesus eram galileus. O que é Galiléia? Galiléia é o norte de Israel. Não era... A Jerusalém fica na Judéia. Sei. Então, eles... Galiléia era uma região... como uma região menos importante? Menos importante, uma região mais agrícola, uma região mais rural. Sei. Povo de segunda... Pessoas mais simples. Pessoas mais simples. Então, ele pensou assim, esses galileus aqui na Judéia não vão conseguir nada, porque eles eram recebidos com preconceito aqui embaixo, aqui em Jerusalém, aqui na cidade de Jerusalém. Segunda razão, os apóstolos de Jesus eram iletrados. E Todos? Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Ele pensou, esses camaradas, além de galileus, são iletrados, eles não vão conseguir nada aqui. E ele pensou, eu tenho um bom currículo, eu tenho um melhor preparo, eu sou o cara para liderar a igreja aqui em Jerusalém. Quando ele chega lá, diz Atos 9:26, que nem recebido foi. Bater a porta da igreja na cara dele, porque acharam que ele estava sabotando a fé, acharam que ele estava se infiltrando para perseguir a igreja. Foi Barnabé que recebe Saulo, introduz Saulo aos apóstolos, os apóstolos o acolhem, e agora então ele tem livre trânsito na igreja de Jerusalém. O que acontece? Os helenistas, judeus nascidos fora de Israel, resolvem matar Paulo. Agora em Jerusalém. E fazem um voto de anátema. Que é... E vão matar Paulo. O que é um voto de anátema? Nós preferimos ser malditos a não matar Paulo. Eles querem matar Paulo. Ah, é? Eles querem matar. Como aconteceu depois lá na prisão dele em Jerusalém mais tarde. Então o que acontece? Os membros da igreja se reuniram, os discípulos, disseram assim, Paulo, você tem que ir embora daqui. Você não pode ser nosso pastor, não. Só que ele não saiu. Ele não foi embora. Lá em Atos 22, versículo 17, diz que o próprio Deus apareceu para eles, vai embora. Ele foi mandado embora pelos membros da igreja e pelo próprio Deus. Sabe o que aconteceu? Ele não foi. Não foi. Ele arrazoou quando disse, não. Eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, todo testemunho, eu estava presente. Sabe o que está dizendo, trocando em miúdos? Oh, Deus, o senhor não pode cometer esse engano, esse equívoco. Eu sou o cara. Se eu sair daqui, essa igreja não vai para frente. Você estava se achando. Ele está se achando. Só que Deus não mudou. E Deus diz, vai. E ele não foi. Quando você volta para Atos 9:30, os crentes se reuniram e o levaram até o Porto de Cesareia. E de lá o mandaram de volta para Tarso. Para aquele cara que se achava insubstituível, Deus está dizendo o seguinte, ô camarada, se você acha que eu preciso de você, você está muito enganado. Então faz o favor, arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou no molho na cidade dele em Tarso? 10 anos. O quê? 10 anos. No esquecimento, no anonimato, longe dos holofotes, longe das luzes da ribalta. Deixando a poeira abaixar. Deixando a poeira abaixar. Deus estava tratando com ele, para ele aprender uma verdade que ele vai ensinar depois na segunda carta aos Coríntios, a doutrina da nova aliança. Mas o pior não aconteceu, não. Atos 9:31 diz que no dia que ele arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. E por quê? Qual que é a explicação? Qual a explicação? O camarada, não era a hora. O cara achava que aqui, se eu sair daqui, nada vai funcionar. E Deus está mostrando para ele, olha, você vai embora e a igreja vai ficar melhor com a sua ausência do que com a sua presença. Deus está tratando com ele. Sabe por quê, Vilela? Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Paulo tinha que aprender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Só depois dessa experiência com Deus é que, havendo um avivamento em Antioquia da Síria, Barnabé vai lá e pega Saulo lá em Tarso, o leva para Antioquia e a partir daí ele começa a ser o homem que foi, como grande missionário, um grande líder da igreja.